conscientização sobre o trânsito seguro. Nós conversamos agora com a professora do Programa de Pós-Graduação de Enfermagem, pesquisadora da UEM, Débora Moura. Olá, muito obrigada pela entrevista. Olá, bom dia, eu quem agradeço. Débora, fala pra gente desse evento, então, que será realizado amanhã na UEM em relação ao Maio Amarelo. Isso mesmo, Letícia. Nós estamos realizando uma atividade em parceria com 14 entidades municipais, estaduais e federais, com foco na educação viária, na prevenção de sinistros de trânsito. Essa atividade ela vai acontecer amanhã, aqui no pátio externo do restaurante universitário, das 11 horas até as 14 horas. O objetivo da nossa atividade é incluir o maior público que a gente possa alcançar. O objetivo dessa atividade tão importante, tão relevante, é nós falarmos da questão da prevenção dos sinistros de trânsito. Nessa perspectiva, a gente engloba todas as categorias de acidente, desde pedestre, motociclista, condutor de veículo. Nós teremos simulador de capotamento, teremos material do Detran para auxílio e ensinamento na questão de estacionar, né? Seja moto, seja carro. Teremos banners ilustrativos, será recheado de muitas atividades para todos os participantes. E você, como pesquisadora nessa área, o que você observa do trânsito de Maringá, né? Quais são os principais desafios, as dificuldades? Bom, eu diria que os desafios que nós vivemos não estão relacionados somente à cidade de Maringá, né? A questão do trânsito, Letícia, é uma situação que permeia a vida de todas as pessoas, né? Então, a questão dos sinistros de trânsito é algo que nós não podemos aceitar nenhum acidente de trânsito, porque é algo totalmente evitável. Eles acontecem, na grande maioria dos fatos, devido à questão de vias, a questão do próprio conduta de risco das pessoas que estão no trânsito. E nessa perspectiva, quando a gente fala de trânsito, a gente está falando de todo mundo, porque se você sai da sua casa e vai até a padaria, atravessa a rua, você pode sofrer um sinistro de trânsito. Então, a questão do trânsito é algo que a gente precisa falar muito, a gente não pode conceber, né, as pessoas falecerem ou sofrerem acidentes, e às vezes ficarem internadas a longo prazo nas unidades de terapia intensiva, né? Então, eu acho que a gente precisa mesmo falar, ter essa parceria, divulgar esse trabalho. É uma atividade extremamente séria e extremamente importante. Nós estamos utilizando essa atividade em relação às parcerias que a gente tem. Felizmente, nós temos um trabalho do Programa Vida no Trânsito, do Penatrans, aqui na cidade de Maringá. Então, nessa perspectiva, quando nós propomos a atividade, todas as entidades aceitaram participar com a gente, então nós estamos muito mobilizados, estamos nos preparando para receber não só a população acadêmica da Universidade Estadual de Maringá, mas toda a população maringaense para estar conosco. E quando a gente fala de trânsito, muitas das estatísticas mostram que é a imprudência, né, a maior causa de acidentes. Então, a conscientização se faz muito mais que necessária, né? Justamente, é importante, né? Então, por isso que a gente propôs essa atividade, e o foco, assim, cada entidade vai direcionar para uma categoria de acidente, né, de sinistros. E tem que falar mesmo, né, igual você falou, a questão da segurança no trânsito, ela depende do condutor também, depende de quem faz parte do trânsito, né? Então, depende de todo mundo, porque mesmo se você não tem moto, não tem carro, você anda na rua, né? Então, é mais ou menos nesse sentido, Letícia. E eu gostaria, assim, de agradecer imensamente, né, vocês estarem com a gente precisa da mídia para divulgar o trabalho e também de divulgar a informação, né? Então, novamente, eu gostaria de reiterar os meus agradecimentos. Obrigada. E além dessa questão de conscientização, o que mais pode ser feito? Qual que é a mobilização de todas essas entidades? Bom, na realidade, o foco da proposta que nós realizamos, né, para as entidades é focarmos na educação, informações relacionadas à educação. O que fazer para estar seguro no trânsito? Então, essa é a proposta. Então, o que a Universidade Estadual de Maringá vai fazer nessa perspectiva? Nós desenvolvemos trabalhos de mestrado, de doutorado, com foco na divulgação do que acontece em Maringá em relação a esse início. Então, a gente vai ter pesquisadores aqui com boletins educativos, informativos, orientando, né, e dizendo que as pessoas que passarem
estarem no estande da UEM, por exemplo, podem estar fazendo para estarem mais seguros, né? Então, a questão do uso do capacete, cinto de segurança, criança, vai colocar a criança no carro, tem que utilizar a cadeirinha. Se você beber, não dirija, que é algo que a gente fala e todo mundo sabe. Então, a gente vai estar nessa perspectiva com essas atividades, Letícia. E você citou essa questão do que acontece em Maringá, né? O que acontece em Maringá no trânsito? Olha, como eu disse, né, eu acho que muitas coisas que acontecem em Maringá, elas acontecem no Brasil inteiro, né? Tem um pesquisador muito interessante, que é o Roberto da Mata, que ele fala que o trânsito do brasileiro é perfil do brasileiro. Às vezes, o brasileiro acha que a urgência dele é maior urgência que todos. Então, ele sai de casa, às vezes, atrasado para ir para o trabalho, e ele sai correndo desesperado, e ele acha que o carro acaba o protegendo, e a prioridade dele é a máxima, né? Então, eu acho que é o que temos visto aqui na cidade de Maringá, ela não é muito diferente do Brasil, de um modo geral, né? Então, a gente tem percebido que no mundo as coisas... Vou dar um exemplo do Japão, né? A gente teve pesquisas que apontaram uma redução muito, uma considerável na questão dos sinistros, porque o rigor da lei foi mais aumentado, a questão da educação, porque tem que partir desde a criança, né? Desde o adolescente. Então, eu acho que a questão da legislação, da fiscalização e da educação de cada um faz parte para movimentar esse número para que ele diminua, né? E você, como pesquisadora da área, em relação à sinalização aqui em Maringá, como que você avalia? Bom, eu penso que muitas coisas precisam acontecer em Maringá. Eu acho que eu não posso dizer de A ou B na questão política, mas eu penso que os números de veículos, né, têm sido muito grandes dentro da cidade, e aí a gente tem, às vezes, se deparado com situações no final da tarde, aqueles engarrafamentos que não acabam nunca, e aí a gente se depara com os acidentes. Eu penso que a cidade de Maringá, mesmo com tantas deficiências que tem, ainda é uma excelente cidade para se viver, porém a gente tem que continuar falando dessa questão, da importância de todos fazerem parte, não é só o setor público, sabe, Letícia, a meu ver, que tem que fazer, mas é uma tríade de informações, então tem que ter, não pode considerar as pistas com muitos buracos, e aí acaba provocando acidente, que também é um dos fatores que promovem, né, a ocorrência do acidente. Então, a fiscalização tem que continuar, a questão de não permitirmos as pessoas que bebem dirigir, também temos que seguir isso, porque numericamente, estatisticamente, cientificamente, no mundo inteiro, isso é um fato que já é provado, né? Então, eu acho que é esse caminho que a cidade tem que seguir. Nós amamos todos, né? Todos que moramos aqui, ou até que viemos para Maringá para trabalhar, a gente ama a nossa cidade, mas a gente quer sair de casa e ter certeza que vai voltar. Por isso é importante ações como essas, né? Sim, Letícia, isso mesmo. Tá certo, professora. Mais algum ponto que a senhora acha importante destacar sobre esse assunto? Eu acho que é um grande passo, né? Que eu sempre comento isso, a cidade de Maringá ela tem essa fortaleza da união dos órgãos, e eu acho que cada um assumindo a sua responsabilidade e auxiliando para que a gente tenha segurança, eu acho que é um excelente caminho. Todos nós comprometidos, né? Seja nós que somos aqui da educação, nós que somos o pessoal do trânsito, o pessoal da polícia, extremamente fundamental, vocês da mídia, né, estarem divulgando isso, né, porque passa na TV, as pessoas escutam. Então, quanto mais nós estarmos trabalhando junto, mais existe a possibilidade de estarmos mais seguros, Letícia. Eu acho que é mais ou menos nesse caminho. Tá certo, professora. Quero te agradecer por essa entrevista aqui na CBN. Um ótimo dia. Eu que agradeço. Obrigada. Igualmente. Obrigada. Nós conversamos com a professora e pesquisadora da UEM sobre trânsito, Débora Moura. Falamos sobre esse evento que a UEM vai realizar nessa sexta-feira em relação ao Maio Amarelo.